Estou muito contente com este dia, com a presença sua neste culto, e quero garantir que no ano que vem, quando você ouvir falar no dia da grande comunhão, que se encerrará no culto das 18 horas, você tenha alegria em vir e em trazer outras pessoas. Por isso, não se preocupe, não vou fazer um sermão na mesma extensão dos sermões que são feitos usualmente pela manhã e no culto da noite. Gostaria de encerrar esse nosso dia e esta reflexão que iniciamos pela manhã no texto lido no Evangelho de Lucas. Gostaria de destacar duas frases. Uma delas que eu chamaria de a frase incompleta, e a segunda que eu chamaria de a frase inútil. A primeira incompleta, a segunda inútil. A primeira repete-se duas vezes, uma como parte da própria narrativa do evangelista que incorpora a perspectiva de Simão e dos seus companheiros, e a segunda frase reproduzida como aquilo que os companheiros de Simão teriam dito. Há uma música famosa cantada pela Elis Regina, pela então Elis Regina, já falecida, que deve ser conhecida de todos aqui. E há uma frase dessa música que chama a minha atenção. Ela diz assim: mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Se não me engano, o nome da música é Como Nossos Pais. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Nós temos no Evangelho, quase que no núcleo dessa narrativa, uma frase que é uma frase menor do que a vida de qualquer pessoa. Aliás, a vida de qualquer pessoa não cabe numa frase, e muito menos num rótulo, numa designação taxativa a respeito desta pessoa, qualquer que seja esta pessoa. A frase incompleta que nós encontramos no Evangelho é a frase: eis que uma mulher da cidade, pecadora, que é repetida no pensamento de Simão quando ele diz: se ele soubesse quem é esta que lhe toca, se ele soubesse que é uma pecadora, ele não permitiria isso. Porque esta é uma frase incompleta? Porque de fato a mulher era pecadora. É isso que o Evangelho atesta, é isso que o evangelista confirma para nós. Mas a frase não era tudo que havia para ser dito a respeito dela. É verdade que ela era uma pecadora, mas era uma pecadora crente. Alguém que havia crido no Senhor Jesus Cristo, que havia confiado em Jesus. E por consequência ela era uma pecadora, mas a frase toda a narrativa completa, ela era uma pecadora perdoada, a quem o Senhor perdoara muitos pecados que ela havia cometido. Mas o texto também completa a frase dizendo que ela era uma pecadora agradecida, que foi muito além daquilo que Simão e os seus amigos eram capazes de oferecer para Jesus. A frase é completada quando lemos o texto e percebemos que ela era sim uma pecadora, mas uma pecadora que amava Jesus de todo o seu coração, porque Jesus havia mudado a sua vida, havia mudado a sua história. Jesus, contrapondo-se a esta apresentação da mulher, quando se dirige para Simão, ele diz: vês esta mulher? Não olha para Simão, mas olha para a mulher. E não a chama de pecadora. Não diz vês esta pecadora, mas ele diz vês esta mulher. Apontando para a imagem e semelhança de Deus que estava naquela mulher e que estava sendo restaurada pela sua graça, pelo seu amor e pelo seu poder. Que lição preciosa! Lição para que não rotulemos ninguém, para que não venhamos a dizer algo a respeito de alguém e julguemos que a nossa frase é toda a realidade, que abarca
toda a realidade a respeito daquela criatura, daquela pessoa, qualquer que seja esta pessoa. Mas também há uma segunda frase que me incomoda nesse texto. Se a primeira é a frase incompleta, a segunda é a frase inútil. Versículo de número 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Vejam que ilógica é esta frase. Quem é este que até perdoa pecados? Aqueles que estavam com Simão falavam de pecados como se não fossem eles pecadores. Falavam do perdão de pecados como se o perdão de pecados não fosse uma necessidade para eles. Estavam diante daquele que tinha o poder e tem o poder de perdoar pecados, de remover a culpa, de dar um novo começo, e ao invés de buscarem a Jesus, e buscarem em Jesus o perdão para os seus pecados, eles se indagam: quem é este que até perdoa pecados? Abstratamente, ao invés de dizerem: será que ele pode perdoar os meus pecados? O que eu preciso fazer para que ele perdoe os meus pecados? Eles se distanciam numa pseudo-objetividade em relação a Jesus. Quem é este que até perdoa pecados, como se não fosse uma necessidade deles? A mulher aos pés de Jesus sabe quem é este que perdoa pecados e como ele perdoa os pecados. Ela experimentara isso no âmago da sua vida. Ela estava aos pés de Jesus. Não eram os pés de um imperador romano acostumado a esmagar a cabeça dos seus inimigos. Não eram os pés de um general que pisava sempre em novos territórios conquistados. Não eram os pés de um político acostumado a subir as escadas do poder. Não eram os pés de um sacerdote circunscrito aos limites do templo. Eram os pés do Salvador. Por isso ela estava aos pés de Jesus, chorava sobre ele e os beijava. Mas Jesus se dirige àquela mulher e diz: vai-te em paz, vai-te em paz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Benefícios da comunhão com Deus, liberdade, a prisão chegara ao fim, ela estava livre e ela poderia receber e recebia o shalom de Deus na sua vida, no seu coração, daquela hora em diante. Cristo não mudou. Jesus continua o mesmo hoje, assim como ele foi ontem e o será para todo sempre. Nós fomos convidados para, nesse dia, ficarmos à semelhança da mulher aos pés de Jesus. Passamos todo esse dia. Meu desejo é que você vá em paz, que você vá em paz, mas que você diga isso para outras pessoas, a alguém que perdoa pecados, não abstratamente. Ele perdoou os meus pecados e ele pode perdoar os teus pecados e pode ser o teu Salvador. Que Deus o abençoe e que Deus o envie hoje desse templo, no dia da grande comunhão, com seu coração cheio de paz e da presença de Jesus e em comunhão com Deus. Amém.